Pensa nessa cena. A sua startup está crescendo, cliente novo chegando, receita subindo, só que o contador olha para os números e dá o alarme. Margem líquida negativa, retorno sobre o patrimônio insustentável, perigo. No mesmo dia, um investidor vê exatamente os mesmos dados e decide: quero investir, oportunidade. Ué, quem é que está certo? E por que essa diferença de visão é a chave para a sobrevivência de uma startup? Para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos seguir esse mapa aqui. A gente começa com o dilema do voando às cegas. Depois entende a diferença dos painéis de controle e aí mergulha nas métricas que realmente importam. O custo para crescer, o CAC, o valor de um cliente, o LTV, e o nosso tanque de oxigênio. No final, a gente junta tudo na bússola do sobrevivente. Vamos nessa? Então, vamos lá. Muitas startups não morrem por falta de uma ideia boa. Elas morrem porque quem está no comando está olhando para os instrumentos errados. Essa é a pergunta que dá um nó na cabeça de muita gente. Como assim uma empresa que perde dinheiro pode ser vista como promissora? A resposta está na diferença gritante entre construir um negócio do zero e gerenciar um que já está pronto, consolidado. E aqui está o conflito preto no branco. Para o contador, que foi treinado para avaliar uma empresa madura, esses números gritam que a conta não fecha, que a empresa gasta mais do que ganha. Mas para o investidor de risco, esses mesmíssimos números podem contar uma história bem diferente. Uma história de investimento pesado em crescimento para dominar o mercado. Um custo necessário para construir algo gigante lá na frente. E essa analogia, nossa, ela é perfeita. Um trator foi feito para estabilidade, para eficiência num terreno que a gente já conhece. Já um caça foi feito para velocidade, para agilidade, para operar num ambiente de pura incerteza. Tentar usar as métricas de um para pilotar o outro é a receita para o desastre. Agora, vamos detalhar por que essas regras antigas simplesmente não funcionam, olhando bem de perto para os painéis de controle de cada um. A diferença fica nítida quando a gente bota um painel do lado do outro. O do trator, da empresa madura, foca no passado, na rentabilidade. Lucro líquido, retorno sobre patrimônio. Já o painel do caça, da startup, foca em indicadores de futuro e de sobrevivência. Quanto custa para trazer um cliente novo, quanto valor esse cliente gera com o tempo e, o mais importante, quanto tempo de vida a gente tem em caixa. Então, o ponto central, a virada de chave é essa. Uma startup não é uma versão pequena de uma empresa grande. É uma organização temporária que está buscando um modelo de negócio que funcione e que possa crescer muito. O valor está todo no potencial futuro. Ok, vamos para o primeiro instrumento da nossa bússola de sobrevivência. O custo de aquisição de cliente, ou simplesmente CAC. A pergunta que o CAC responde é bem direta. Em média, quanto custa para trazer cada novo cliente para dentro de casa? O cálculo é super simples. Se foram gastos R$10 mil em marketing e vendas num mês, e isso trouxe 200 novos clientes, o CAC foi de R$50 por cliente. Fácil, né? Mas é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. E essa é a armadilha onde muita gente cai. Ficar feliz com um CAC baixo, sem saber o valor que aquele cliente gera, é um erro clássico. É que nem comemorar que comprou um carro baratinho sem nem saber se ele liga. O custo só faz sentido quando a gente compara com o retorno que ele traz. E isso nos leva direto para o segundo, e talvez o mais importante instrumento do painel, o LTV, ou Lifetime Value, o valor vitalício do cliente. É ele que vai dar o contexto que o CAC precisa. Presta atenção aqui, porque a definição certa muda tudo. LTV não é sobre receita total, é sobre o lucro, a margem que se espera de um cliente ao longo do tempo. Ou seja, quanto ele vai gerar, já descontando os riscos e o fato de que dinheiro no futuro vale menos do que dinheiro hoje. Vamos para um exemplo prático para a coisa ficar clara. Digamos que um cliente gera R$350 de margem por mês. No primeiro ano, isso dá R$4.200. Se a taxa de retenção anual é de 80%, a gente espera que a margem no ano seguinte seja 80% disso, ou seja, 3.360. E assim por diante, projetando essa margem ao longo do tempo. Mas aqui está o pulo do gato. R$1.000 daqui a 3 anos não valem o mesmo que R$1.000 hoje, ainda mais para uma startup de alto risco. Por isso a gente aplica uma taxa de desconto para trazer todo esse valor futuro para o valor de hoje. Usando uma taxa que reflete esse risco, como 50% ao ano, a gente chega ao LTV real, uns R$5.500. Agora sim, a gente está falando do verdadeiro valor econômico do cliente. E agora a mágica acontece. A gente junta as duas peças. Se o LTV daquele cliente de alto valor é de R$5.500 e o CAC para esse tipo de cliente foi de R$500,
O retorno sobre o investimento é de 11 vezes. Pensa só, cada real investido para trazer um cliente como esse gera R$ 11 de valor econômico. Isso muda o jogo completamente. E para quem gosta de ter uma referência, um norte, o mercado considera que uma relação LTV/CAC acima de 3:1 é o sinal de um modelo de negócio saudável. Menos que isso, pode ser que se esteja pagando mais do que o cliente vale. E se for muito maior, tipo 11:1, talvez a empresa não esteja investindo o suficiente para crescer ainda mais rápido. Ok, o modelo de crescimento parece ótimo, mas startups não morrem só por um modelo ruim. Muitas morrem porque o caixa, o oxigênio, simplesmente acaba antes da hora. Cash burn, ou queima de caixa, é só a velocidade com que a empresa está consumindo o capital. Se as despesas totais são R$ 30 mil por mês e a receita é de 10 mil, o cash burn é de R$ 20 mil mêsais. E o runway, a pista, é a consequência direta disso. Se tem R$ 100 mil em caixa e se queima 20 mil por mês, então tem 5 meses de vida. Ponto final. Essa é a métrica que bota o pé de todo mundo no chão. Não importa o quão bom seja o LTV/CAC, se o runway é de um mês, a realidade bate na porta com força. Certo, vamos agora juntar todas essas peças na bússola que realmente guia as decisões de uma startup de sucesso. E aqui está ela. A bússola do sobrevivente não é um número só, é um sistema. O CAC pergunta sobre a eficiência, o LTV pergunta sobre a qualidade desse cliente. A relação entre eles, o ROI, valida se o modelo é sustentável. E o burn e o runway te dizem quanto tempo se tem para fazer tudo isso funcionar. Juntos, eles contam a história completa. E é por isso que o investidor se animou lá no início. Ele não viu o prejuízo que o contador viu. Ele usou a bússola do sobrevivente e enxergou um CAC eficiente, um LTV altíssimo, um ROI espetacular e um runway que, com o investimento dele, daria tempo para a empresa escalar. A pergunta final, então, não é se existe lucro hoje. A pergunta é, os números certos, estão contando uma história convincente sobre o futuro?